A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de todos vocês. E queridos irmãos, hoje eu vou trazer um vídeo aqui que na verdade é uma denúncia de uma conspiração gravíssima que veio manchar a imagem de um pai de família, um homem idôneo, um homem de qual o seu núcleo de amizade, as pessoas que conhecem não têm do que apontar nada que denigre a sua imagem ou que venha a fazer vir menos diante da sociedade. Esse irmão é Moisés Batista de Carvalho e eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vou colocar o áudio dele aqui. O áudio dele vai explicar tudo o que aconteceu, né, de uma conspiração. Que conspiração foi essa? Esse irmão, ele atende reuniões familiares ali no jardim, lá, aliás, no bairro ou na região do Itaim Paulista. Essa igreja aqui, ó. Essa aqui é a central de Itaim Paulista, central, tá? Então é dessa igreja aqui. E ele atende as reuniões familiares. E na congregação cristã no Brasil existe muito a operação, né, como é que eu posso dizer? Eles criam aquela situação de acusação para poder perseguir pessoas que são seus desafetos ou que nem a pessoa fez nada para eles, mas simplesmente para manchar a imagem e tirá-lo do caminho. Esse irmão, atendendo nas reuniões familiares, ele começou a ser perseguido pelo ancião desta comum aqui, que é o senhor Áquila Campos Dias, que é o ancião dessa igreja aqui. E no desejo de removê-lo, ou seja, que aquela reunião parasse, porque na congregação existe um problema grave de que esses homens têm ciúme de quem prega a palavra, de quem tem ministério, ou de quem aspira a ter ministério, ou de quem prega a palavra, né? Eles têm muitos ciúmes, eles querem manter um controle total e para isso só ele pode portar a palavra de Deus. E para isso, meus queridos irmãos, esse ancião Áquila, né, vale lembrar que 2 cooperadores dessa comum renunciaram seus cargos ou foram afastados, coisas assim. O diácono dessa comum também renunciou, ou seja, ninguém consegue ficar próximo a este senhor, pelo que tudo parece e indica, né? Então, este senhor ancião do Itaim Paulista, o senhor Áquila Campos Dias, ele criou, né, uma fake news, uma notícia falsa e muito pesada, né? Ele pregou por 3 vezes na comum deles aqui, que existia algo perverso ali dentro e que Deus ia mostrar e ia tirá-lo, né? E aí então, logo em seguida dessas 3 pregações, o senhor Moisés Batista de Carvalho foi convidado a comparecer em uma reunião do Brás, aonde ele estava sofrendo ali denúncias de que 17 jovens que participavam dessa reunião familiar estariam sofrendo abusos sexuais. Isso é muito grave, acusações gravíssimas. E no meio disso tudo, né, foi chamado no Brás e ali fez um complô, né? Nesse complô, quando ele ouviu essas acusações espantosas, obviamente falou: não, gente, se isso é verdade, o próprio acusado, o senhor Moisés Batista de Carvalho, falou: não, se isso tudo é verdade, isso é caso de polícia. Nós temos que chamar a polícia, vamos ter que fazer um boletim de ocorrência e, obviamente, a polícia vai pedir um exame nas moças, o exame de corpo de delito. No mesmo momento ali, o ancião Paulo Melhado, ele já pulou fora, ele era um dos que estava corroborando ali desta acusação, disse: não, peraí, vamos ver se a gente resolve isso. Quer resolver o quê, rapaz? Vocês estão acusando o homem de um crime gravíssimo, que pode resultar até num linchamento na rua, por aí, né? Pode alguém ver e falar: esse aí é o abusador, e pum, e linchá-lo, né? Então, aconteceu muitas coisas. Eu quero fazer 2 destaques aqui. Primeiro, uma decepção, um destaque de decepção. Fora os anciões do Brás, que a gente já conhece, já costuma
já estamos acostumados. O senhor Milton, José Milton, o conhecido Nenê da Vila Ré, rapaz do céu. O homem deixou claro, porque tem áudios aqui, tá? Nós temos áudios, inclusive, das reuniões dele. O homem deixou evidente que ele tem mais cuidado com a imagem da denominação do que com o povo. Com o povo. Isso é para vocês terem ideia de que eles não têm a mínima noção do que é a obra de Deus. A mínima noção. O senhor Nenê é uma decepção. A gente vê esse senhor com aquele jeito humilde, simplesinho, né? Pagando de amoroso e dizendo que é amoroso, que na verdade o único amor que ele tem é pela denominação. E isso está evidente no áudio, e eu espero que logo, logo a gente possa colocar esse áudio, né, para a gente falar sobre esse áudio aí, ok? O outro destaque, que é uma surpresa boa para mim, foi o já falecido ancião do Braz, o senhor Gerbes Oliva, que me pareceu muito, porque tem áudio também aqui de gravação telefônica da conversa entre Moisés Batista de Carvalho e o senhor Gerbes Oliva, onde ele demonstrou ser um homem sensato, um homem correto, um homem justo, um homem imparcial. Meus parabéns, uma pena, e já faleceu, mas fica aqui, né, essa nota de lembrança aqui, de que é uma pessoa de que tem, ainda que Deus o tenha levado, todo o meu respeito, toda a minha admiração. Oxalá que o restante do Braz tivesse um pouco da integridade que esse homem tem, que esse homem tinha, na verdade, né? Eu vou soltar o áudio aqui, pessoal, para vocês ouvirem por completo a própria vítima da acusação, o senhor Moisés Batista, quem faz esse áudio. Vale destacar aqui que todo o relato que ele faz, as pessoas com qual ele menciona, ele é de total responsabilidade dele. Eu não estou lá, não vi os fatos, eu não posso, né, confirmar, mas, todavia, baseado no que ele diz, eu faço esses meus comentários. E agora eu vou colocar o áudio dele para que vocês todos possam ouvir. Esse áudio foi ele mesmo quem nos enviou, para poder colocar aqui, obviamente, né, ele precisa manifestar a sua defesa, ok? Também quero destacar, antes de colocar esse áudio aqui, que não é porque eu estou colocando esse áudio no meu canal que significa que o senhor Moisés Batista de Carvalho, ele concorda com as coisas que são ditas neste canal, né? Ou seja, ele não está neste canal colocando o áudio dele, não significa que ele concorde com o que eu falo, né, sobre a Congregação Cristã no Brasil. Ele é um membro da Congregação Cristã no Brasil que está sendo injustiçado por essas perseguições que a CCB sempre promoveu. Acusações infundadas que não podem ser provadas, mas que sempre resulta, né, na condenação do mais fraco, né? Nesta reunião, inclusive, ele estava saindo sem liberdade alguma. Foi quando ele falou, não pode ficar assim de forma alguma, e aí eles então ameaçaram chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência. Foi quando eles voltaram para trás. Bom, você vai ouvir tudo, vocês vão ouvir tudo conforme eu vou colocar agora aqui, ok? Esse vídeo provavelmente vai ter parte 2, parte 3, parte 4, sei lá quantas partes vai ter, né? Porque eu tenho aqui comigo e ainda estou consultando a parte jurídica, tem áudios de conversa telefônica entre o senhor Moisés Batista de Carvalho e o senhor Gerbes Oliva, que é da qual eu tiro a minha conclusão de que era um homem imparcial, um homem realmente... ou seja, o ancião de verdade, ele tem que ouvir os fatos e fazer reta justiça, não tem que ficar do lado de ninguém. Nem mesmo proteger a imagem da igreja. Se pelo nome da igreja algum ancião fez algo de errado, né, esse ancião ele tem que pagar e a igreja não pode se omitir a isso, né? E também tem um áudio de uma conversa telefônica com também o senhor Moisés Batista de Carvalho com o ancião Paulo Melhado, né? Paulo Melhado, esse aí já é lamentável, esse senhor de idade já é muito lamentável. E como também tem áudios de conversas da reunião, onde tem a voz do Cláudio Marsola, lamentável Cláudio Marsola. Se for fazer análise, vocês vão ver que lamentável a posição do homem.
homem autoritário, mandão, querendo delimitar o tempo que a pessoa poderia estar falando. Ah, você vai falar pouco porque a gente não tem tempo, ou seja, o povo lá é um pacote. É um pacote, eles não têm tempo para o povo. O tempo deles é para a denominação. Né? Tem áudio do senhor Salvador Bueno também, e óbvio, o lamentável ancião boneco, o senhor Nenê da Vila Ré. Rapaz, esse senhor merece ficar aí mesmo, tá? Ou seja, não é com essa carinha de dó achando que vai escapar do juízo de Deus, que não vai, porque o senhor Nenê é cúmplice de toda essa lambança aí. Por isso, meu querido, o pecado desses anciões do Brás também são os seus pecados, e você também vai dar conta como eles também vão dar, ok? Então eu vou soltar o áudio aqui e eu espero que vocês entendam, tá? Esse áudio aqui é a forma desse senhor, né, o Moisés Batista de Carvalho, se defender e, obviamente, dessas mentiras que falaram contra ele, ok? 17 pessoas, não teve ninguém que apareceu, tá? Para poder confirmar, ou seja, 17 vítimas, né? Supostamente vítimas, nenhuma delas apareceu. Na hora, o senhor Áquila, em uma das reuniões, ele nem apareceu, nem foi lá. Por quê? Porque é tudo mentira, tudo falsidade. Também quero dizer que fica o meu canal aqui aberto para o senhor Áquila Campos Dias, como todos os demais que são mencionados por mim aqui e os que serão mencionados pelo áudio do senhor Moisés de Carvalho. O meu canal está aberto para receber de vocês, a parte de vocês, ok? Eu disponibilizo, isso fica registrado, que o meu canal disponibiliza, né, a parte para que vocês possam contradizer, dizer a versão de vocês e assim por diante, ok? Todavia, segundo o áudio do senhor Moisés de Carvalho, é lamentável. E essas coisas acontecem muito, e eu sou testemunha de fatos igual a esse. Acusações infundadas, que o acusador não aparecem vítimas, mesmo assim, esses anciões corruptos moralmente acabam tomando decisões com base em boatos e mentiras. É lamentável. Segue o áudio aí do senhor Moisés Batista de Carvalho contando toda essa história, né? Ele explica tudo, ele fala tudo nesse áudio aí, e eu quero que vocês ouçam. Deus abençoe e até o próximo vídeo sobre esse assunto, se Deus quiser. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. A paz de Deus com todos. Eu me chamo Moisés Batista de Carvalho. Fui frequentador da Congregação Cristã no Brasil Comum Central do Itaim Paulista desde a minha infância, e desde 2019 não congrego mais, não só eu, mas como um grupo de mais ou menos 50, 60 pessoas que saímos devido às coisas que vou pronunciar para a Irmandade. Estou fazendo esse áudio por quê? Porque devido à circulação de muitas mensagens que têm chegado ao conhecimento de alguns irmãos, outros, né, não sabemos a extensão de texto ou aquilo que foi editado ou que foi falado. Então eu vou me pronunciar sobre todo o acontecimento ao meu respeito que tem chegado ao conhecimento da Irmandade. Nós somos tradicionais aqui do Itaim, minha mãe tem 64 anos de batismo, desde a época da Salinha. Somos bem conhecidos do ministério local da região aqui. Tenho por amigo pessoal o irmão Lucas Tomé, que é ancião do Parque Paulistano, aonde nós fazemos comum, porque praticamente fomos expulsos da central do Itaim Paulista por ações malignas, partindo de algumas pessoas. Então, a Irmandade, preste bem atenção, ouçam bem, independente da crítica de cada um de vocês, ouçam e tentam se pôr no lugar daqueles que estão sendo afetados por todo esse acontecimento imundo. Sou casado há 25 anos, tenho 3 filhos, né? Um filho mais velho de 23 anos, meu filho do meio tem 19, minha menina que tem 13 anos, né? Ambos eram músicos, estudavam músicas, foram impedidos de tocar, como muitos irmãos, né, que saíram. Enfim, irmãos, o que aconteceu? Em 2019, precisamente no mês de maio, na primeira semana do mês de maio de 2019, nós frequentando normalmente os cultos da até então nossa comum aqui central do Itaim, começamos a nos deparar com pregações muito estranhas da boca do ancião chamado Áquila Campos Dias.
Esse homem, né, trato como homem porque não o considero, eu não vou entrar nesse demérito, mas esse homem começou a pregar na igreja e tem mais de 60 pessoas como testemunhas, existem áudios até dessas pregações, que ali dentro da igreja existia pedófilo e que existia irmão com pretexto de orações de madrugada, tirando a pureza de jovens e dizendo que o ministério da região estava se juntando e fazendo cartas contra esse irmão, e ele iria ser chamado no Brás e seria-lhe tirado a liberdade. Nós escutamos dessa forma que eu estou passando para a Irmandade. Isso está vivo na mente e está bem gravado, tem notificações, tem diversos e-mails que foi enviado ao vice-presidente chamado Salvador Bueno das Neves. E tudo bem, foram diversas pregações, em questão de 2 semanas, em média de 3 cultos. Foram 2 semanas, então foram 6 pregações desse nível, que soava muito estranho, mas até então a gente recebeu e comentamos entre nós, a Irmandade, nossa, isso é um absurdo, uma pregação dessa, né? Até porque se existe um pedófilo, isso é coisa pertinente à justiça, né? À lei. E uma pregação dessa tende a espantar, né? Pensando, né? Nós conversamos. E passou 15 dias após essas pregações, eu recebo uma ligação na minha casa do ancião chamado José Milton, conhecido pela Irmandade como Nenê, e ligando para mim comparecer no Brás. Eu falei, mas eu fazer o que no Brás, né? Mas respeitando até então os mais velhos. Falei, quem não deve não teme, não tem porquê eu não me. Perguntei qual era o assunto, ele falou, lá você vai ficar sabendo. E eu falei, tá bom, tudo bem. Liguei pro meu cooperador, que me pegou no colo. O meu cooperador, inclusive, ele está afastado do ministério, né? Por uma mentira, né? Porque o homem goza de saúde, foi dito no Itaim que ele estaria afastado por causa de saúde. Ele vive frequentando aqui a nossa região. Mas enfim, a Irmandade vai descobrir tudo o que precisa. Cheguei ao liguei para esse irmão José João de Souza, meu cooperador, perguntei, irmão, tá sabendo de alguma reunião? Ele falou, ligaram para mim comparecer. Eu falei, ligaram para mim também. Eu falei, mas o irmão não sabe para me adiantar? Ele falou, sim, não faço ideia. E fui inocentemente, irmãos, até porque nunca dei algum trabalho, nunca fui chamado a atenção de ministério algum. Sou conhecido dos anciãos da região, como o irmão Jair do Vila Seabra, irmão Lucas Tomé do Parque Paulistano, irmão Sebastião Tomé da Vila Curuçá Velha, irmão Marcos Roberto do Curuçá Nova, irmão Hélio, até então estava vivo, que era do Oliveira, foi moço com a minha mãe, irmão Adão, que o senhor tinha recolhido. Esses irmãos todos nos pegaram no colo desde criança. Então eu nunca fui chamado a atenção. E no Brás, me conduziram, né, vamos dizer assim, me acompanharam até o 4º andar da sala do Brás. E lá, irmãos, eu fiquei por 1 hora esperando, vi entrar o ancião do Itaim, Áquila Campos Dias, vi entrar o diácono H. até então era diácono, não é mais diácono, renunciou. E o outro diácono chamado Carlos Roberto, vi entrar José João Sobrinho, que é o cooperador de jovens, José João de Souza, que é o cooperador de adulto, vi entrar Norival Marques, Nilson Marques, o Nenê da Vila Ré e o senhor Paulo Melhado Navas. Ambos entraram e ficaram por volta de 45 minutos conversando e eu do lado de fora, esperando. Quando eu entrei, me chamaram para entrar, entrei e tal, e começou, deu-se início à reunião, né? Segundo eles, né, eles tinham orado, né, o Espírito Santo estava ali, então começaram a reunião, aonde o senhor Áquila Campos Dias inicia a reunião dizendo que ele foi procurado por 17 mães que não dormiam porque as filhas estavam em terror, psicologicamente abaladas, porque tinham sido abusadas na minha casa, que na minha casa, perante a minha família, perante a Irmandade e os meus filhos, eu abria culto e abria orações e faziam rituais. E eu me despia, fazia massagem íntima nas moças em mim. Depois disso a gente orava. As moças entravam em transe, desmaiavam. Eu pegava no colo e levava até a casa da minha mãe e terminava o serviço. Palavras do ancião do Itaim Paulista, Áquila Campos Dias, né? Ele terminou de falar isso e que também eu fazia coleta numas visitas que eu atendia sem o aval do ministério e que lá eu pedia dinheiro e me sustentava a custo da Irmandade.
Isso está em ata, lá no Brás, na reunião, na última semana de maio de 2019. Quando ele terminou o assunto, eu falei, bom, isso não é caso de ministério, isso é caso de polícia. Se eu sou um lixo de um homem desse, eu não mereço ter uma filha de 10 anos. Então nós vamos todo mundo para a delegacia agora, porque quem falou isso vai ter que provar. Ora, o Ministério deveria ter se comportado de uma maneira totalmente diferente. Quando eu falei em delegacias, eles deveriam ter falado para mim, verdade, isso aqui não é assunto pertinente a Brás, isso é caso de polícia. Não, me seguraram, não deixaram me levantar. Não, vamos, senta aqui, não é isso, você não está sendo acusado. Eu falei, como eu não estou sendo acusado? Olha as palavras que pronuncia esse homem, né? Que não é digno de ser chamado de irmão. E começou lá um debate e tal, e vai reunião para frente, vai para trás, tal, tudo. Senhor Nilson Marques finaliza a reunião, dizendo que se for provado que é uma calúnia, que não ficaria impune, o que não aconteceu. Termina a reunião e eu pergunto, eu estou sem liberdade? Não, me deixaram com a liberdade. Voltei, antes de sair da sala, o senhor Nenê disse assim, senhor Milton, José Milton, fica entre nós esse assunto, né? Porque tem segredo, a gente não comenta nem com as nossas esposas. Aí eu disse assim para ele, segredo? Esse homem pregou, tem 15 dias, que existia um pedófilo dentro da igreja, que ia ser feita uma reunião, que ia ser tirado a liberdade. Esse homem preparou uma igreja para destruir. Foi isso que aconteceu. Terminou a reunião, voltamos para casa, juntei toda a Irmandade, a família, e falei tudo isso, o que tinha acontecido, e evidenciei. A Irmandade passou mal, alguns choraram, foi um desespero, um horror. Eu pedi que não fizesse nada, que Deus ia nos orientar o que fazer. E isso foi numa segunda-feira. Quarta-feira tinha culto, fomos todos congregar. Pedi para a Irmandade não ir, conversar com ele. Terminou o culto. Quem atendeu o culto foi o irmão Jair, da Vila Seabra. Terminou o culto e eu estava descendo ao estacionamento com a minha mãe, que já é de idade. Percebi que a minha esposa e meu filho não estavam. Toda a Irmandade voltou para o culto para tratar esse assunto. E começou uma discussão, não tão aprofundada, mas uma discussão, e minha esposa gravou. E segundo as palavras do ancião senhor Áquila Campos Dias, ele diz que ele foi procurado por 17 mães que tinham feito cartas, né, de gravíssimas acusações. E gravamos ele dizer que não existia carta alguma, que ele não tinha carta, que carta não prova nada, que ele tinha testemunhos fiéis de alguém que veio para Itaim para 2014 e esses são os testemunhos fiéis que ele falou que tinha. Perfeito, tudo bem, terminou, gravamos isso que ele falou e deu seguimento isso dentro da igreja, isso começou a evoluir, começou a repercutir, porque nós estávamos aqui há muito tempo, eu atendi reunião de evangelização no Itaim durante 7 anos, com o aval do ministério anterior, que era o próprio irmão Jair, e quando assumiu esse ancião Áquila, ele também fez reuniões na igreja, e nós nos apresentamos, era tudo normal, não tinha rejeição, nunca foi pedido para parar. Quem frequentava essas reuniões eram irmãs da Obra da Piedade, eram músicos de mais de 30 anos de música, inclusive o diácono H. Regis, que foi acompanhar o Áquila nessa acusação contra mim, ele era frequentador dessas reuniões. Então não tinha problema algum essas reuniões de visitas. Então passou-se mais alguns meses, entrei em contato com o senhor Paulo Meliado para saber qual era o veredito desse caso. Ele falou, não, marcamos uma reunião por mão aqui na Vila Guilhermina. Tudo bem, fui na Vila Guilhermina acompanhado de um jovem, um moço, que temos como filho, chamado Leonardo Henrique Pita. Esse moço foi conosco, entramos lá, sentamos, estranhamente, o ancião, que disse que foi procurado pelas mães, não apareceu, não comparece na reunião. A reunião foi feita por Paulo Meliado, José Milton, Nenê, né? Paulo Chaves esteve presente, os 2 diáconos do Itaim, H. Regis, Carlos Roberto, teve também a presença de um delegado seccional, olha, interessante, colocaram um doutor da lei, chamado Wilson André Bacan, a presença de Elias Santin, ancião do 15, eu, como réu, e foi-se a reunião, iniciou a reunião. O senhor Paulo Meliado iniciou a reunião
desviando o assunto, falando que eu estava ali por causa de visitas com a mocidade, que estava tirando o jovem da igreja. Eu indaguei e falei, não, a reunião não foi por causa disso, a reunião foi porque o ancião do Itaim levou a acusação, disse que foi procurado e que tem 17 mães que me acusam de crimes sexuais, que eu sou um estuprador, pedófilo, e disse a ele. Ele falou, não, não tem nada a ver. Ele começou a mudar o cenário. Eu falei, não, a reunião vai se basear nisso, porque a reunião foi por isso. Foi a minha honra, o meu testemunho, que eu lutei pela vida inteira, que vocês estão destruindo. Hoje nós temos uma igreja, metade de uma igreja que está sabendo disso. O senhor Nenê toma a palavra e fala, não, não tem ninguém sabendo de nada. Eu falei, o senhor é de lá? Faz comum lá? Como não? Ele vira para mim e fala para mim, vem para o nosso lado, que a gente vai para o seu lado. Estava muito claro, né, o que estava acontecendo. A falta do ancião Áquila já estava determinado que existia algum erro. Virei para o senhor Paulo Melhado e disse assim, o senhor disse que estava em posse de 17 cartas. Eu pedi para ver no mês de maio, o senhor não quis me mostrar, cadê essas cartas? E ele vira para mim e fala assim, não tem carta nenhuma. Eu falei, peraí, há 1 mês e meio atrás, o senhor disse que existia 17 cartas assinadas por mães que foram abusadas, por mães de moças que foram abusadas por mim na minha casa. Aí ele fala assim, não, não tem carta nenhuma, eu não sou do Itaim, não conheço ninguém. E ele começa a se perder. Os demais anciãos entram para ajudar ele. O seu Elias Santins toma a palavra e fala, não, quem mentiu, mentiu. Né? Não tem nada. Eu falei, cadê as pessoas que vêm para me acusar? Não tinha ninguém. Aí eu peguei e disse assim para eles, olha, não quero sangue de ninguém, eu quero paz, eu quero que vocês vão na minha comum congregação e façam uma retratação, porque foi o meu nome, é o meu testemunho, a minha família. Isso, os meus filhos estão doentes, a minha esposa tinha colocado o marca-passo, estava com um problema no coração. O senhor Milton, José Milton, vira para mim e fala assim, não, a gente não pode fazer isso. Eu falei, como não pode fazer isso? Não, a gente não pode fazer isso aí por causa da obra de Deus. Eu falei assim, então eu, a minha esposa e os meus filhos não somos a obra de Deus? Quem que é a obra de Deus para você? São os anciães? É quem mentiu? É quem pregou essas coisas? Aí o seu Paulo Melhado falou assim, mas ele não pregou seu nome. Eu falei, você prega na igreja que tem pedófilo. Uma semana depois, você marca uma reunião, você avisa a Irmandade que alguém vai ser tirado da liberdade, você marca a reunião e leva o nome de alguém, como que é o nome disso? Você preparou uma igreja para uma grande destruição? Ou seja, se vocês tiram minha liberdade, eu já estava morto no meio da própria Irmandade, que a Irmandade defende o ministério e põe ancião como Deus. Aí, a reunião, o senhor Paulo Melhado vira para mim e fala, irmão Moisés, vamos pôr uma pedra em cima desse assunto? O irmão para com essas reuniões ou com esses ajuntamentos e a gente põe uma pedra em cima disso tudo, acaba, isso fica tudo em paz. Eu falei assim, senhor Paulo Melhado, eu não fui chamado na reunião do Brás por causa de reunião ou de ajuntamento. Quem eu recebo na minha casa é problema meu, eu que pago as minhas contas. Eu não tenho vínculo nenhum com congregação. Eu não fui chamado por causa disso, eu fui chamado porque eu estuprei 17 moças. E ele falou, não, isso não existe, vamos pôr uma pedra em cima disso. Aí eu viro para ele e falo assim, então quem foi estuprada permanece estuprada? E ele falou assim, não aconteceu nada disso. Na presença de um delegado seccional, que é uma autoridade. E a reunião termina dessa maneira. Eu falei, se vocês não fizerem uma retratação, eu não vou parar de visitar ou de receber quem ou quem na minha casa, porque é o meu testemunho. De repente toma a palavra o seu Wilson André Bacan. E ele diz essas palavras, bom, irmão Moisés, até aqui o ministério pôde ir. Então, se aparecer alguma denúncia anônima ou alguma mãe procurar a vara da infância, nós não temos culpa. E olha, isso é trabalhoso, demora anos, é um sofrimento. Então, até aqui o ministério foi. Terminou a reunião dessa maneira. Isso no mês de agosto de 2019, sendo a segunda reunião com a ausência
do senhor Áquila Campos Dias, que procurou e marcou a reunião no Brás. Passou um tempo, esse assunto subiu, cresceu, e enquanto isso o ancião Áquila Campos Dias começou a pregar na igreja que existia um grupo contra o ministério, que estava sem liberdade. Temos provas disso, Irmandade. Anunciando para a igreja, não receba em casa. Começamos a ser marginalizado. Os músicos, nós temos 17 músicos no nosso grupo, saíram da igreja. As organistas saíram. Instrutor da música saíram, Irmandade. Fomos expulsos, fomos marginalizados. Foram ensinados jovens, que era um grupo, começaram a passar calçada, atravessando sem saudar outro jovem, colocar em nós uma mancha. Até que passou-se mais 2 meses, no mês de setembro, o senhor Paulo Melhado me liga e fala que marcaram uma reunião no Brás com o presidente, o tão sonhado presidente Cláudio Marsola, e que eu poderia levar testemunhas. Falei, ótimo. Chamei a Irmandade que estava conosco e fomos até o Brás. E lá não deixaram entrar. Fui com a minha mãe com 60 e poucos anos de batismo, foi com uma companheira dela, nossa irmã Maria Efigênia, que é daqui, desde a época da salinha da Central do Itaim, e nós fomos. E, estranhamente, me chamaram, trataram nós como se nós fôssemos uma ralé, um lixo, com policiais, com segurança, e me conduziram com a minha esposa até o 4º andar. Quando era para entrar na sala onde estava sendo feita a reunião, não deixaram a minha esposa entrar, entrei eu. Eu fui humilhado. O senhor Cláudio Marsola olha para mim, diz que viu um monte de espírito de mim, que eu não respeitava os mais velhos, e isso olhando para mim sem eu abrir a boca. E falou perante o conselho, tinha 24 anciões, ele disse assim, o irmão está sem liberdade, amém? E todo mundo falou amém. E assim terminou uma reunião parcial. Me fizeram descer, eu desci, chamei a Irmandade que estava conosco, falei, estou sem liberdade. Acabaram de tirar minha liberdade. Minha mãe começou a passar mal, a pressão dela chegou a 20/22, e teve que ser socorrida para a enfermaria do Brás. Nisso, se aproximou de nós alguns policiais, e eu encontrei um amigo de muitos anos. Passei para ele, o caso estava acontecendo, ele falou, não pode sair aqui dessa maneira. Eu falei, não vou sair, eu vou acionar a polícia e a reportagem, porque isso é um absurdo o que estão fazendo com a gente. E nisso apresentou-se o irmão Davi Motolo e começou a conversar com o meu filho e mais alguns jovens que estavam conosco. Foi aonde chegou ao conhecimento do irmão Davi que eu estava ali por uma mentira. E ele disse que o que chegou para ele é que eu dava problema na obra, gritava na igreja, afrontava o ancião, orava todo dia, levantava para testemunhar. Meu filho falou assim, não, meu pai teve uma reunião no Brás em que o ancião do Itaim levou a conhecimento do ministério acusações de crimes sexuais e crime contra a honra. O irmão Davi ficou pasmo, vermelho, e conversou com o outro irmão, houve algum tipo de rebuliço, meu pai, aí eu subi novamente. Só que dessa vez eu pude subir com o meu filho, com a minha esposa, com outro moço, com a irmã Maria Efigênia, nós subimos em 5 pessoas. E deu-se início uma nova reunião. E lá, um descontrole total, por parte do presidente. E discussão vai, alguns áudios desses tomaram circulação, a Irmandade tira suas próprias conclusões. Nós crescemos nessa graça, acreditando que haveria luz em alguns homens que teriam imparcialidade, mas não foi isso não, irmãos. O senhor Cláudio Marsola, ele pede para mim levantar perante a Irmandade e pedir perdão para a igreja por ministério. Eu me recuso. E digo para ele, como que eu vou pedir perdão e escrever na minha testa que eu sou um pedófilo? E ele diz, se você é ou não é, você se vê com Deus. Olha isso, Irmandade. Escutem isso, que absurdo. Eu me recuso e a discussão começa, se evolui, manifesta um irmão, um caro servo de Deus chamado Gerbes Oliva. Esse se manifesta a respeito da verdade. Pena que o Senhor já o levou. Pena não, o Senhor arrancou ele de muita sujeira e levou ele para o reino de glória. Segue-se a reunião e no final da reunião tem lá-se um veredito. No veredito, a palavra
do irmão Salvador, irmão não, do senhor, não considero ninguém desses como irmão, do senhor Salvador Bueno. Ele diz que está propondo um acordo, faz um acordo comigo, que o ancião que errou, hein? Eles consideram isso como erro, que houve um desequilíbrio, que eles falariam para o ancião pedir perdão, que ele errou, que houve um desequilíbrio, para ficar tudo em paz. Eu aceito, irmãos, esse acordo, porque é o meu testemunho. E a gente sabe, perante a Irmandade, que a calúnia é uma mancha que não sai. Então eu aceitei porque a Irmandade aprendeu a respeitar o ministério. E um ancião que pronunciou tal coisa poderia ser invalidado se fosse o vice-presidente ou os anciãos do conselho dar a notícia que era mentira. Então eu aceitei. E totalmente descontrolado o presidente da CCB, nos ofendendo, falando coisas absurdas, dizendo que eu queria o lugar dele, que eu queria o lugar do ancião do Itaim, sendo que eu fui acusado. Sem provas, nunca apareceu ninguém, nem moça alguma. E, irmãos, pensem um pouquinho. Quem que é abusado perto de 25 pessoas, perto da esposa, dos filhos, e vai procurar o ministério e não a delegacia? Enfim, irmãos, termina a reunião, eles fazem um acordo de vir ao Itaim, isso em dia 22 de setembro de 2019, e fazer o ministério pedir perdão para mim e minha família e falar na igreja, não o podre, não os detalhes, porque a Irmandade não merece saber a nojeira. E eu aceitei isso. Passou 2 semanas, entrei em contato com o senhor Salvador, ele falou que não poderia mais vir fazer isso. Sabe por quê, Irmandade? Porque apareceu uma denúncia anônima. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Então o Brás estava fazendo acordo com um criminoso? Porque se o Brás viu que era mentira, considerou que não havia ninguém, nenhum abuso, que nada daquilo procedia, e na terceira reunião, mais uma vez, o senhor Áquila não participou. Então por que eles fizeram um acordo de vir? Ou eles estavam ganhando tempo? Fato é, Irmandade, 15 dias após o dia 22 de setembro de 2019, apareceu um disque anônimo, né? Com as palavras pronunciadas pelo senhor Áquila, mesmas palavras. Eu e a minha esposa fomos ao Conselho Tutelar e lá perguntamos se apareceu alguma menor. Ela falou assim, não, isso foi um disque anônimo. Eu falei, interessante. Alguém abusada de tal maneira como está nesse disque anônimo, não vir pessoalmente, é bem estranho, né? Ela sorriu e falou, bom, mas eu tenho que fazer meu serviço. Fui 2 vezes ao Conselho Tutelar, consegui uma documentação, porque segundo o senhor Salvador Bueno, ele só poderia vir na minha comum congregação, na minha ex-comum congregação, fazer essa retratação, a partir do momento que eu apresentasse um documento para ele. E eu estava com o documento em mãos. Mas sabe o que aconteceu, Irmandade? Aconteceu que ele se recusou. Primeiro ele falou que o ancião do Itaim estava viajando, ia ficar 1 mês na Nova Zelândia. Depois ele falou que não podia, porque eu precisava ser inocentado. E aí nós entendemos tudo o que estava acontecendo. Foi aonde eu lembrei o que o senhor Wilson André Bacan disse. Que se aparecesse um disque anônimo ou alguém na vara da infância, o ministério não teria nada a ver com isso. Bem sugestivo isso, né, irmãos? Enfim, irmãos, esse assunto ele permaneceu totalmente jogado debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque se houvesse 0,1% de imparcialidade quando o senhor Áquila levou tais acusações, o ministério deveria ter dito assim: está sem liberdade o ancião, o suspeito e todos esses que estão acusando, e o Brás não trata mais disso. Isso vocês vão para a delegacia porque isso é crime. Nós não nos envolvemos. Tem lei para se envolver em crime. Mas não, Irmandade. Foi uma imparcialidade. Eu fui praticamente expulso, as casas se fecharam para mim, a Irmandade olhava para nós como se a gente estivesse com lepra. Cidades que eu visitava, as pessoas fecharam a porta para nós. Reuniões que eu atendia, cultos de evangelização que nós fazíamos ajudando alguns irmãos, foram fechadas as portas, porque ligavam na central do Itaim Paulista, nós temos prova. E as pessoas foram ensinadas a dizer que eu não tinha liberdade, que eu tinha cometido crime contra a honra. Pois é,
Ficou muito claro as palavras que o senhor Cláudio Marsola me disse quando eu estava saindo da reunião. Eu não sei para que você quer liberdade, você nunca vai usar ela. Então eu entendi. Eu estava marcado por uma grande mentira. No mês de dezembro de 2019, uma moça que cresceu conosco aqui em casa, chamada Daniela Costa, menina que cresceu com os meus filhos, chegou aqui branca, pálida, desesperada. Sabe por quê? Porque a mãe, chamada Rosana Costa, que é a chefe de cozinha da Central do Itaim Paulista, esteve com ela na delegacia. E conta a moça em depoimento para nós que a mãe a forçou, a induziu a tentar ela falar que ela tinha relação sexual comigo, que tenho idade para ser pai dela. Que a mãe a constrangeu na frente de delegado, na frente de homens que são leis, a falar que ela tinha caso comigo. Olha só, a mãe tentando incriminar a filha inocente, uma mocinha que nunca sequer tinha namorado. A moça chegou em casa e nos contou tudo o que eu estou relatando para a Irmandade e ainda me deu documentos. E ali a gente estava entendendo que, devido à exposição desses assuntos, alguém estava tentando me incriminar. Colocar um inocente na cadeia, irmãos. É isso mesmo. Se vocês têm dúvida, eu quero saber da verdade, liguem para Paulo Melhado, para Cláudio Marsola, Salvador Bueno, Wilson André Bacam, Áquila Campos Dias, H. Regis, Carlos Roberto Barros, José João Sobrinho, José João de Souza, Nilson Marques, Norival Marques, Paulo Melhado, José Milton. Ligue para esses irmãos e pergunte se existiu essa reunião, porque os áudios que chegaram talvez a conhecimento têm a minha fala, a fala desses homens que não considero como irmãos. Então, Irmandade, isso não é mentira, isso aconteceu. A mentira foi o fato. A mentira foi eles tentar colocar um inocente na cadeia. E como é que segue esse caso até hoje? Impune. O ancião que levou tais acusações permanece com total liberdade. E nós, graças a Deus, estamos fazendo comum no Parque Paulistano, com o irmão Lucas Tomé, que abriu a porta para nós, porque conhece toda a história. Conhece, tem a nossa amizade e sabe que jamais nós faríamos sequer algo semelhante a isso. Findando o assunto, Irmandade, eu estou fazendo esse áudio em forma de esclarecimento. Hoje eu estou vivendo um inquérito policial, porque uma menor, hoje já não é mais menor, uma moça, que na época tinha 14 anos, que passou um Réveillon, um ano novo, conosco. Depois de algum tempo, essa moça apareceu na delegacia, acompanhada de uma mulher chamada Rosana Costa, que é chefe de cozinha do Interpolista. Essa moça diz ter sido abusada dentro da minha casa, na frente da minha esposa, na frente de 30 irmãos, perto da mãe e perto da avó. Interessante, ela diz isso e voltou para almoçar e permaneceu 3 meses andando conosco. Estranhamente, essa moça virou auxiliar de jovem, na mesma ex-comum, Central do Itaim. Essa irmã chefe da cozinha não era chefe da cozinha, foi promovida a chefe da cozinha. Essa moça, que se diz ter sido abusada, hoje também é organista, não é mais só auxiliar de jovem. Então, Irmandade, prestem bem atenção no que está acontecendo. Hoje eu estou vivendo um inquérito policial investigativo, estou sofrendo há mais de 3 anos isso, e as pessoas permanecem impunes. Impunes. Quem quiser mais detalhe, mais informações, busquem a verdade. Busque como está escrito, como disse Jó. Busque diligentemente acerca da veracidade dos fatos. Isso é ser servo de Deus. Por que eu estou fazendo esse áudio? Para ser claro, para ser direto. Porque eu moro próximo a uma comunidade. Eu posso ser assassinado. Tem pessoas num raio aqui de 30 quilômetros que estavam sendo suspeitos de pedofilia. O PCC foi e matou. Eu permaneço intacto, morando aqui, residindo no mesmo lugar, na zona leste do Itaim Paulista. Porque eu não vou fugir, porque eu não devo nada. Então, Irmandade,
Se ponha no meu lugar. Vocês que têm pais, vocês que são pais, são mães e têm filhos, se ponha no lugar de um servo de Deus ser acusado de tal coisa, de tal absurdo, de ser fechado portas de casa, de famílias, de você ter a esposa doente, dos filhos doentes, não querendo congregar. Jovem entre nós pararam, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais que existe Deus na boca de anciães, porque eles viram o que o Conselho da Presidência fez. Estão acobertando essa sujeira, essa mentira, não fizeram nada. Então, meus irmãos, tá aí. Estou expondo. Meu nome é Moisés Batista de Carvalho. Resido no Itaim Paulista. Fui frequentador da congregação da Comum Congregação Cristã no Brasil Central, Itaim Paulista. Praticamente 400 irmãos nos conhecia do Itaim Paulista, nos conhece. Então é isso, Irmandade, o que está acontecendo, o que está circulando. Se chegou isso a conhecimento de vocês, é veraz, é verdadeiro. Como eu disse, o Senhor disse assim, está escrito, diga a verdade vos libertará. Cláudio Marsola e o José Milton disse assim para mim, o povo não pode saber a verdade. Aí eu vou perguntar para vocês, meus irmãos, quem que eu sigo? A verdade por Jesus Cristo ou a mentira pelos homens? Porque também está escrito, todos que amam e cometem a mentira são filhos do diabo. Então é isso que eu tenho a passar para a Irmandade. Irmandade, eu não sou só eu nesse caso. Existem mais 20 pessoas com situações semelhantes a mim e chegou o tempo da exposição da vergonha, da mentira, porque nós estamos vivendo mesmo a época de falsos doutores e falsos mestres para se protegerem. Procurem, Irmandade, busquem as informações. Sabe por quê? Porque Cristo disse que quando um membro do corpo sofre e geme, todo o corpo tem que saber. Então, Irmandade, recebam isso. Sujo, é feio, mas é a verdade. É a verdade. E temos as provas da verdade. Cedo ou tarde, isso vai tomar uma proporção, isso vai vir à tona, vai tomar cadeias televisivas, porque já não está mais na nossa mão. Permitiram disso acontecer. Então, Irmandade, perdoe, mas foi necessário eu finalmente estar falando para mandar de todas essas coisas. Termino pedindo oração e saudando-vos com a santa paz de Deus. Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu vou deixar aqui um adendo para a Irmandade pensar, refletir sobre esse assunto. Irmãos, vocês sendo pais, mães, se ponha nessa condição de tua filha chegar em vocês e dizer assim, pai, mãe, eu fui orar na casa de um irmão e o irmão abusou de mim. O irmão abusou sexualmente de mim. O que vocês fariam, Irmandade? Vocês procurariam um ministério ou vocês procurariam um departamento de polícia? Pense. Irmandade, pensa comigo. Como pode, segundo o Estatuto da Congregação, qualquer problema na comum congregação, faz-se uma reunião local entre o ministério local e as partes envolvidas. Não havendo resolução, esse assunto sobe para a região, o setor, com o ministério representante do setor, lavra-se atas com as partes envolvidas não resolvendo, isso sobe até a presidência. E isso foi burlado. Por quê? Se houvesse 0,1% de verdade em que o ancião tivesse sido procurado, os anciães da região certamente defenderiam. Por que, Irmandade? Porque o ancião Áquila Campos Dias pregou 15 dias que na igreja de Itaim tinha pedófilo, com suspeito de orações até tarde, anunciando para a Irmandade que esse irmão, quer dizer, o pedófilo para mim jamais vai ser um irmão, ele seria chamado no Brás e seria terido liberdade. A Irmandade consegue entender a trama, a preparação para uma tragédia. A Irmandade observa que você anuncia para uma igreja e depois de 15 dias você leva o nome de uma pessoa, supostamente, por até que se provem, é um suposto crime.
Como pode, após essas reuniões marcadas por esse ancião de Itaim, existe uma reunião no mês de agosto de 2019 com a presença de uma lei, Wilson André Bacan, ancião do LEDA, delegado seccional, uma autoridade, e na frente dessa autoridade, o senhor Paulo Melhado, ele diz, vamos pôr uma pedra em cima desse assunto, e o assunto era crime. O porquê ele colocaria uma pedra em cima desses crimes? Se não for porque não existia crime, quem estava sendo protegido ali, Irmandade? Por que o ancião Áquila Campos Dias não participou mais das reuniões? Porque nunca apareceu ninguém. Se supostamente ele foi procurado por 17 mães, porque ninguém procurou o Brás? Porque nunca apareceu essas pessoas? E é óbvio, irmãos, que tudo era uma trama, era uma mentira. Por isso, o presidente, o vice-presidente, Elias Santinho, o conselho fez um acordo de retratação e nunca cumpriram. E está muito claro por que houve um disque anônimo. Porque não tinha vítimas. Então tinham que criar um disque anônimo para tentar me sujar, para tentar me incriminar. Foi o que fizeram. E para pensar, irmão, o disque anônimo, irmãos, o disque anônimo não funcionou. Precisava alguém ir à delegacia. Por que a mulher chamada Rosana Costa foi à delegacia acompanhar Esther Estela, uma menor que passou um réveillon aqui perante 30 pessoas, aonde ela afirma eu ter cometido atos de crime? Irmandade, reflitam, essa menina se tornou auxiliar de jovem, se tornou organista. Essa Rosana Costa, ela se tornou chefe de cozinha. Essa mesma Rosana Costa é aquela que foi com a filha menor, chamada Daniela Costa, à delegacia. E a filha depõe contra a mãe, dizendo que a mãe a forçou a dizer perante uma delegada que ela mantinha relações sexuais comigo. A Irmandade, reflita, junte as informações. Junte as informações dessa trama maligna que estão tentando incriminar um inocente para livrar a cara dos verdadeiros culpados. É isso que a Irmandade precisa discernir. Nunca houve um assunto de delegacia. Ele só foi necessário porque o disque anônimo não foi suficiente. Então, existiu uma grande trama por trás para que aparecesse uma menor. E olha só, Irmandade, olha só a condição que eu me encontro hoje, morando na zona leste de São Paulo, próximo à comunidade, em que um assunto desse, tomando vias públicas, o malefício que isso causa, destrói. E a omissão do Conselho, do Brás, desses anciães que são presidente e vice-presidente, permitiram e permite dessa condição estar aqui. Qual motivo leva a esses homens não terem uma ação contrária ao ancião que está envolvido em toda essa trama? Reflitam, Irmandade, o motivo que leva à omissão desse crime e desse pecado, porque omissão é pecado.